Agora, neste exato momento, acabou de ser confirmada uma tragédia sobre Luiz Inácio Lula da Silva e eu tive que voltar para trazer essa notícia em todos os detalhes e destaques, tudo o que aconteceu. E assim, gente, a esquerda tá devastada, tá desnorteada com o que acabou de ser confirmado aqui agora na imprensa. Inclusive tá na revista Veja, para vocês terem noção da gravidade da situação, gente, tá? Clima extremamente tenso no PT, na esquerda, no Palácio do Planalto. Realmente é uma tragédia o que acabou de acontecer com o Lula da Silva. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Claro, além dessa, outras várias informações. Não vou dar spoiler de tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já vou fazer daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, sendo rápida, breve e bem objetiva, já iniciando aqui com as informações. Claro, tá, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, eu não posso deixar de convidar vocês a se inscreverem no canal, fazer parte aqui da nossa família. Aqui, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Aqui, durante todo o dia, você fica atualizado de tudo que está acontecendo na política, no judiciário, principalmente. Então, convido vocês a se inscreverem aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos de informação sem enrolação? A mulher apareceu, a sumida, oi sumida, ela apareceu, gente, tá? A ex-noiva, né, do Daniel Vorcaro apareceu. Essa é a primeira vez desde que esse escândalo explodiu, tá? Essa é a primeira vez que ela aparece e dá sua versão de tudo o que aconteceu, gente, tá? Pela primeira vez, Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, se pronuncia sobre escândalos do caso Master, gente, tá? E eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Eu não assisti esse vídeo, tá? Eu encontrei aqui de última hora, coloquei ele no meio aqui pra trazer e baixar aqui no vídeo pra vocês. Eu não assisti, mas será que ela mencionou o nome do ministro Alexandre de Moraes no seu primeiro pronunciamento sobre o escândalo do caso Master? Será que ela falou alguma coisa sobre o envolvimento de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro? Será que ela jogou a lama no ventilador? Vamos assistir junto, gente, tá? É a primeira vez que eu vou assistir e vou assistir junto com vocês. Vamos ver o que ela disse. Já faz um tempo que eu tô ausente, mas hoje eu vim aqui porque eu decidi falar. E não é pra tentar convencer ninguém que já resolveu me julgar, também não é pra responder os milhares de comentários que estão na internet sobre mim, sobre esse caso, mas porque eu sempre fui essa pessoa, sempre vim aqui, sempre conversei, sempre me abri. E agora, mais do que nunca, é importante eu falar exatamente o que aconteceu. E não existe a minha verdade ou a verdade de outros, existe apenas a verdade. Ela é uma só e ela é soberana. Eu fui linchada, eu fui vulgarizada. Eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. E o que foi muito triste de ver foi que outras mulheres que levantam bandeiras e que se dizem espirituais usaram o meu sofrimento, usaram essa violência para ganhar engajamento na internet. Então, diante de uma coisa tão séria, isso me deixa muito mal, porque eu sempre levantei a bandeira de ajudar outras mulheres, da gente se erguer, principalmente nos momentos mais difíceis. Há 2 anos, mais ou menos, eu estava saindo de um relacionamento de 13 anos. Eu estava em pedaços, eu estava sofrendo, eu acho que todo mundo que já divorciou sabe como a gente fica vulnerável, tentando se reerguer. E foi quando eu comecei a receber aquele amor, aquele afeto, aquela atenção. Eu achava que eu nunca mais fosse amar. E pra mim foi um momento, tipo, agora eu posso me entregar de novo. Eu vou confiar. E me apaixonei, me entreguei e confiei. E foi aos poucos, não só comigo, mas foi um carinho com a minha família, um carinho com os meus amigos, com todos à minha volta. Eu moro fora há uns 22 anos, talvez mais. E esse relacionamento foi à distância. Talvez por isso, né, tantas mensagens no WhatsApp. E tava tudo bem, eu tava feliz. Até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Na época, ele não era uma pessoa investigada. Eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia. Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás.
Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco. Isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes. Eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade. Isso foi uma covardia e foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram e colocaram foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Demorou, né? Veio hoje, se pronunciou, mas demorou, né? Demorou e muito. Por que será que precisou de tanto tempo para falar isso aqui? 2 pontos a gente precisa prestar muita atenção nessa fala da Marta Greff. Claro, gente, tá? Como mulher, claro que realmente essa questão de vazamento de conversas íntimas, isso foi completamente desnecessário. Realmente, o que vazou ali sobre conversas íntimas dela, né, com o então noivo naquela época, realmente foi, assim, bárbaro. Bárbaro o que aconteceu, gente, tá? Eu não desejo isso pra mulher nenhuma. E realmente ela deve ter sofrido muito com a exposição que teve ali da intimidade dela com o Daniel Valcaro. Quanto a isso, claro. Agora, ela vir e dizer, olha, eu não sabia de absolutamente nada. Será mesmo, gente? Porque praticamente todas as conversas, basicamente, quase todas as conversas vazadas aí na imprensa, com quem que o Daniel Valcaro estava conversando? Era com ela. Aí agora ela vem e diz, olha, gente, eu não sabia de absolutamente nada. Eu fui pega de surpresa tanto quanto vocês. Gente, vocês acreditam nisso aqui? Eu não acredito. É opinião minha, tá? Na minha opinião, eu não acredito que, em alguns momentos, o Valcaro, né, durante os encontros que ele teve com... morou longe, mas em alguns momentos se encontraram. E se falavam muito pelo telefone. Será que ele não contava dos encontros que ele tinha com o Alexandre de Moraes, com a Viviane Barsi, com os aliados do Lula? Será que ele não falou com ela sobre a reunião que teve com o Lula? Será que ele não falou com ela sobre as conversas que possivelmente ele pode ter tido com o Alexandre de Moraes? Das festas que ele organizava, que ia várias autoridades? Será que o Daniel Valcaro não falava com ela sobre as vezes em que Alexandre de Moraes esteve na residência dele, segundo a imprensa, lá em Brasília e até mesmo em Trancoso? Será mesmo que o Daniel Valcaro escondia tudo da sua noiva de 2 anos, sua namorada de 2 anos? Gente, pelo amor de Deus. Ô, Marta, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Você vir aqui e ter a pachorra de dizer, olha, gente, eu não sabia de absolutamente nada. Você acha mesmo que o povo brasileiro, tá? Que as pessoas que foram usurpadas, roubadas por essa quadrilha do seu ex-noivo, você acha mesmo que o povo vai acreditar que você não sabia de nada? Eu acho muito difícil. Eu mesmo acredito. E aí, gente, vocês que estão aí do outro lado, vocês acreditam que ela realmente, tadinha, não sabia de nada, de absolutamente nada? As conversas foram expostas, né? Ai, vamos lá, porque tem mais, gente. Agora vocês vão entender por que eu tenho tanto orgulho desse governador Romeu Zema, gente. Agora vocês vão entender. Isso aqui é governador que tem culhão, que bate no peito, tem coragem. Romeu Zema partiu pra cima e detonou Alexandre de Moraes. Sem dó e nem piedade, pisou no Alexandre de Moraes. Vejam. E falta no Brasil. Aqui alguém ganha uma eleição ou é nomeado por um cargo, acha que é imperador, que pode tudo. Está lá em Brasília a farra dos intocáveis, que os 210 milhões de brasileiros estão assistindo indignado todos os dias. Alguém utilizando o seu cargo, não para fazer o bem para o brasileiro, mas para conseguir um contrato de 129 milhões para a mulher. Será que esse país vai dar certo? Não vai. Eu não levei um parente meu para trabalhar no Estado. E olha que Minas tem 300 mil funcionários públicos. Não tem um parente meu que foi beneficiado com algum contrato ou com alguma facilidade. A empresa que eu ainda sou sócio, eu falei, não vamos vender nada para o Estado. De vez em quando vendia antes de eu ser governador. Mas falei, não vai fazer falta. 0,1% da venda que nós vamos perder. Melhor do que gerar suspeita. O que está faltando no Brasil hoje é essa visão de fazer as coisas com transparência, sem medo e ficar escondendo.
que falta é eles fazerem a coisa certa, né? O que o Romeu Zema sempre teve muito cuidado com essa questão, gente, tá? Porque ele sabia que se houvesse algo torto na sua gestão, ele ia ser muito cobrado pela esquerda. Eles iam cavucar, gente. Cavucaram, tentaram encontrar, mas não encontraram nada contra Romeu Zema. Isso aqui, gente, é um exemplo de como se governa de verdade. O Romeu Zema deu um banho, gente, tá? Um banho no Lula em questão de governabilidade. Esse cara é simplesmente um fenômeno na política brasileira. E eu confesso para vocês que no início, quando ele estava ali sendo candidato, ainda pensei, gente, mas será? É muito simples, ele é muito simples, muito humilde, muito simplório. Será mesmo que ele vai dar conta de um estado tão grande quanto Minas Gerais? E simplesmente me surpreendeu, gente, tá? Dos melhores, é um dos melhores governadores que esse Brasil já teve. Dentre outros aí, é claro, gente, tá? E agora vamos lá, gente. Flávio Bolsonaro, tá? Partindo pra cima do Lula. Gente, vocês acham que Flávio Bolsonaro vai assistir de camarote o Lula tentar derrubar ele de forma sorrateira e não vai fazer nada? Estão enganados, estão redondamente enganados, gente, tá? A esquerda, o Lula e o PT, se acham que vão tentar derrubar o Flávio Bolsonaro, ele vai ficar quietinho, não vai fazer nada, estão enganados. Flávio Bolsonaro diz que Lula fez time para atacá-lo e vai à justiça. Na verdade, esse time aqui tem um nome que eles mesmos inventaram, é Gabinete do Ódio. Tá? Isso aqui, se fosse o Bolsonaro já tinha ministro do STF, já tinha dado 24 horas para o Bolsonaro se explicar, né? O que o Flávio Bolsonaro chama aqui, né, da esquerda de time, eles lá atrás, na gestão do Bolsonaro, chamaram de Gabinete do Ódio. Então, inclusive eu tô vendo aqui até alguns youtubers, influencers, alguns jornalistas dizendo, olha, o Lula está organizando um gabinete do ódio para atacar o Flávio Bolsonaro. Será que a gente pode interpretar que é um gabinete do ódio? Vamos entender? Pré-candidato ao PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro vai processar um grupo de parlamentares governistas por ataques contra ele nas redes sociais. O senador acusa o presidente Lula de escalar um time para atacá-lo com narrativas falsas. Os alvos das ações judiciais que Flávio Bolsonaro moverá são o vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Faria, claro, né, gente, que é o pior de todos eles. Os deputados André Janones, é o maluquinho lá que gosta de bater na mesa e dar chilique, uma gritaria danada. E o Ottoni de Paula, gente, tá? Que vergonha, Ottoni de Paula. Aqui, ó. Vão todos ser processados. Flávio Bolsonaro não tá pra brincadeira, gente, tá? Ele disse o seguinte, vão ser todos processados. Todos terão que provar o que estão dizendo ou serão responsabilizados civil, criminalmente e eleitoralmente. São narrativas falsas e requentadas para quais não há nenhuma prova contra mim, afirmou Flávio Bolsonaro à coluna. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles estão dizendo, até o próprio Lula, no comício, porque agora está fazendo comício, né? Disse que o Flávio Bolsonaro ia entregar o Brasil nas mãos do governo americano. É só uma delas, que agora é essa questão da soberania. Nós temos que proteger a soberania do país, do Brasil, e o Flávio Bolsonaro, se ele for presidente, ele vai entregar o Brasil para o governo americano. Essa aí é uma das fake news que eles estão divulgando e que o Flávio Bolsonaro está indo para cima. Nunca tive uma decisão judicial contra mim. Eles insistem em narrativas falsas e a gente vai cobrar na justiça, continuou o senador. Tá aí, Lula escalou um time. Será que é um time? Ou a gente pode interpretar como gabinete do ódio do Lula? Porque de lá só estão destilando veneno, gente, tá? É só veneno contra o Flávio Bolsonaro e de forma cruel e sorrateira. É a pior escória, assim, é desumano o que eles estão fazendo. Flávio Bolsonaro também disse ver as digitais do presidente Lula na ofensiva promovida por governistas contra a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. O Lula escalou um time para ficar me atacando, sendo que ele próprio foi presidente da República nos maiores escândalos do Brasil, Mensalão, Petrolão, INSS, Master, e
em tudo ele está envolvido. Não eu, sustentou o Flávio Bolsonaro. Ou seja, Lula já foi acusado dos piores crimes da humanidade, maior escândalo de corrupção da história do mundo, e o Flávio Bolsonaro é que é o malvadão, né? Flávio Bolsonaro é que é o... Ah, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, porque tem mais, gente. Estou agilizando aqui para trazer um número maior de notícias, o menor espaço de tempo para vocês. Gente, ao que tudo indica, acabou, né? O amor, o namoro, o casamento, né? O que vocês queiram interpretar. Acabou o casamento entre Lula e Alexandre de Moraes. Realmente, Lula largou a mão do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente. Saiu, no Diário do Poder, citando a fonte aqui para vocês. Lula quer Moraes se declarando impedido no caso Master, gente, tá? Definitivamente, Lula largou a mão de Alexandre de Moraes. Tá aqui. O presidente Lula, do PT, afirmou nesta quarta-feira que aconselhou o ministro Alexandre de Moraes a se declarar impedido de atuar em processos relacionados ao Banco Master. Quer que Moraes se afaste de julgamentos no que tange a Vorcário Banco Master. Segundo Lula, a sugestão foi feita diretamente ao magistrado diante do desgaste provocado pela atuação da esposa de Moraes, Viviane Bastos de Moraes, que tem ligação profissional com o banco controlado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcário. O próprio Lula sugeriu, deu conselhos a Alexandre de Moraes. Só que no Brasil que acontece uma coisa dessa, né, gente, tá? Um cara que já foi preso, condenado por corrupção, atolado em vários escândalos de corrupção, dando um conselho a um ministro da Suprema Corte: se afaste do julgamento do caso Master. E por que o Lula está fazendo isso? Porque o Lula está com medo de que tudo isso respingue nele, de que tudo isso atinja ele. Em algum momento vai que isso tudo atinja a minha pessoa. Eu não posso correr o risco. Eu sou candidato à presidência. Eu quero me perpetuar no poder até o meu último suspiro. E eu não quero Alexandre de Moraes no meu caminho, sendo uma pedra no meu caminho. É basicamente isso. O Lula só está preocupado com o poder e mais nada. E agora, gente, mais uma notícia. Na verdade, é uma tragédia sobre Lula que acabou de ser confirmada. E eu tô chocada com essa notícia, gente. Eu imagino que agora, neste exato momento, deve ter muito petista chorando. Eu acho que o clima no Palácio do Planalto é de velório. Eu acho que os petistas, os parlamentares, né, os aliados do Lula devem estar devastados. Gleisi Hoffmann, né, os outros ministros, aqueles bando de ministros inúteis, devem estar desesperados. Devem estar chorando pelos cantos. Por quê, gente? É inacreditável o que acabou de ser divulgado aqui agora, há poucos instantes. Está na revista Veja. Tá na Veja, gente, tá? Urgente, Lula diz que ainda não decidiu se será candidato. Ou seja, Lula deu forte indício de que poderá não concorrer a essa eleição de 2026. Lula acaba de dar forte indício de que poderá não concorrer à eleição presidencial de 2026. Tá aqui, gente, tá na Veja. É uma bomba estratosférica, gente, tá? As previsões aos poucos estão se concretizando. Reparem, gente, tá? Que nos últimos dias, todo santo dia, tá saindo notícia de que Lula pode desistir da eleição. Saiu no Metrópolis, saiu no UOL, saiu na Globo, saiu aí em alguns portais que, olha, Lula anda dando sinais de que pode desistir da eleição. Inclusive, o portal de notícias Metrópolis deu até mais riqueza de detalhes. Olha, vai depender das pesquisas. Segundo o portal de notícias Metrópolis, tá? Aliados do Lula dizem que, olha, se nas pesquisas o Lula sair daqueles 2 pontos percentuais, ficar atrás, abaixo de 2 pontos do Flávio, corre grande risco dele desistir da eleição. Inclusive, teria até o substituto.
Vamos entender aqui? Segundo a revista Veja, o presidente Lula, concedeu nesta quarta-feira uma entrevista ao site ICL Notícias, em que fala de diferentes temas do governo. Ao abordar a situação do atual mandato, sem grandes realizações a apresentar ao país, o presidente disse que não decidiu ainda se será candidato à reeleição. Gente, tá aqui, ó. O presidente disse que não decidiu ainda se será candidato à reeleição. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso aqui é muito importante, gente, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não decidi se serei candidato ainda. Vai ter uma convenção em junho, E eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa. Vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país, disse Lula. Será que ele vai voltar com a picanha e com a cervejinha de novo, gente? Será? Não é possível. O petista percorreu ações positivas do governo, mas reconheceu que as ações não foram suficientes para melhorar a vida do país. Ele mesmo admitiu que foi um incompetente. Tá tudo ruim ainda. Ou seja, o Lula e o PT ficaram governando o país por cerca de 20 anos. Aí agora ele vem e diz isso aqui, ó, tá tudo ruim ainda. Será quando que o povo vai começar a acordar para a vida? De que o Lula, gente, o PT pode ficar por 40, 60 anos, o Brasil nunca vai melhorar. Então percebam que o Lula, nessa entrevista ao ICL de hoje, ele admitiu, reconheceu que as ações não foram suficientes para melhorar a vida do país. Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu lá no pleito eleitoral, quando ele enfrentou o Bolsonaro, aquele monte de promessas, nada foi cumprido e o povo continua na miséria do mesmo jeito. Então ele admitiu que as ações do governo dele foram insuficientes, ou seja, ele admitiu que foi um incompetente. Foi isso que o Lula fez nessa entrevista, ele admitiu que foi um incompetente. Agora ele tá aí, voltando com essa ladainha, que se Deus quiser, e ele quer, isso vai se concretizar. Agora ele tá dizendo que, olha, não decidi ainda se eu vou ser candidato. Então ele ainda tá na corda, tá indeciso. Lembrando, gente, ele disse aqui que vai dizer em junho, mas possivelmente ele vai arrastar isso até lá pro dia 5 de agosto, porque acho que no dia 4 ou 5 de agosto é o prazo máximo que ele tem para dar a resposta final, se vai ou não. Dia 4 ou 5 de agosto, se eu não me engano é dia 5 de agosto. 5 de agosto é o último dia que o Lula tem para dizer se vai ou não ser candidato, senão ele já tem que colocar o substituto. E segundo o Metrópolis, eu já trouxe essa notícia aqui para vocês anteriormente, parece que o substituto é o ministro da Saúde, o Camilo Santana, que basicamente ninguém conhece. Então, questionar diretamente se não deve ser tratado como pré-candidato, Lula disse que tem vontade de disputar, mas apontou a necessidade de o PT formar uma aliança política capaz de vencer a oposição. Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato, porque vai ter a convenção. Eu vou propor ao PT a necessidade de reconstruir uma aliança política forte para fazer com que que ele xinga a gente disso, do Bolsonaro, a direita, para que eles não voltem a governar esse país, disse Lula. Na semana passada, Lula lançou o nome de Camilo Santana como potencial sucessor no petismo. Ou seja, até os cachorros da rua já sabem que, se o Lula desistir, Camilo Santana, que ninguém basicamente conhece, diga-se de passagem, que vai ser o substituto. Ou seja, será o fim da era Lula e PT. Graças a Deus, gente, tá? E tudo isso, segundo o Metrópolis, vai depender das pesquisas. Segundo aliados do Lula, que passou informação para o Metrópolis, eu trouxe ontem essa notícia aqui no canal para vocês. Segundo a informação, se o Lula ficar a menos de 2 pontos percentuais, tipo assim, se o Flávio Bolsonaro ficar com 40 e o Lula com 37... tá menos de 2, tá indo para 3. O Lula pode desistir. Deu para vocês entenderem? O Lula não quer sair humilhado da política brasileira dessa forma, sendo escorraçado e humilhado por Flávio Bolsonaro.
seria muita vergonha, né, gente, pro Lula. Então, mais uma vez, cresce a expectativa de que Lula possa desistir da candidatura. Prova disso é essa matéria da revista Veja que foi publicada nesse dia de hoje. Tá aí, gente, tá? Ao que tudo indica, Lula vai arregar. Gente, tá fácil essa previsão. Eu acho que o Lula vai arregar. Se o Flávio continuar crescendo, o Lula vai desistir. E a gente volta a qualquer momento para trazer esta, que pode ser uma das melhores notícias do ano. Porque aí, gente, já pode colocar a faixa de presidente no Flávio Bolsonaro. Não precisa nem ter eleição. Porque Camilo Santana, gente, pelo amor de Deus, ninguém nem conhece esse homem. Haddad, claro que ele não ia colocar o Haddad, o ministro mais incompetente que esse país já teve. Vocês acham que o povo brasileiro vai votar em um cara que tem apelido de Tachad? Claro que não, gente. E o Lula sabe disso, tanto é que jogou o Lula para ser humilhado pelo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Aí a esperança dele é o Camilo Santana, que ninguém nem conhece. Para dizer, o Lula não tem um sucessor. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha. Nicolas Ferreira acaba de trazer uma notícia maravilhosa. Nosso menino de ouro, Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, acaba de anunciar uma notícia maravilhosa e eu sei que vocês vão gostar muito também. Vejam só. Acabei de receber uma excelente notícia aqui. Hoje, na reunião de líderes, ficou decidido que o PL da misoginia não vai entrar esse ano, até pelo menos a época das eleições. O que isso significa? Isso significa que a gente é contrário às mulheres, que a gente quer que mulheres sejam agredidas, mortas. Claro que não. Até mesmo porque esse PL não tratava a respeito disso. Já que eles viram, né, que a nossa pressão e alcançar as pessoas com a verdade, mostrando que esse PL nada tem a ver em defesa das mulheres, mas pelo contrário, controlar aquilo que pode ou não ser dito, obviamente eles recuaram porque sabiam que a gente iria enterrar esse projeto na Câmara. Então, praticamente ele já está enterrado, né? Porque eu acho muito difícil mesmo que esse projeto venha em pauta, porque as pessoas ficaram sabendo da verdade. Principalmente por conta dos novos episódios que foram acontecendo após esse PL da misoginia, né? Tá de Chico virou uma confusão. A outra falando que perguntasse TPM também é misoginia. Cada coisa, né, que a gente vai percebendo que, olha, na verdade eu acho que aquele menino lá de camisa preta tinha razão. E o tempo mostra, né, que a gente realmente quer sim uma defesa, né, para as mulheres que seja efetiva, como por exemplo aumentar a pena, né, para crimes hediondos, a gente conseguir reduzir a maioridade penal, a gente fazer com que esses menores que matam, roubam mulheres sejam presos e não soltos na sociedade, para que pedófilos, né, tenham o cadastro, para que a gente saiba, né, identificar, o governo saiba identificar quem são, para que a gente coloque essas pessoas realmente na cadeia por um tempo muito maior do que eles já estão agora. Então isso sim de fato é ajudar as mulheres e não, por exemplo, né, ficar inaugurando aí banco e dizer que isso é um enfrentamento contra a violência da mulher. Chega de discurso, está na hora da gente realmente proteger, né, as mulheres do nosso país, as crianças, adolescentes, e para isso precisa de menos discurso e mais ação. Graças a Deus é mais um passo que a gente dá, derrubando aí um péssimo projeto que não ia ajudar em nada as mulheres, pelo contrário, vocês já sabem da verdade. Vencemos aí, graças a Deus, todos nós juntos, mais uma. Grande vitória, gente, da oposição, praticamente enterrou aquele cabuloso, né, projeto de lei da misoginia que iria ser muito usado e utilizado para perseguir opositores, né? Se algum parlamentar dissesse algo que alguma parlamentar não gostasse, eu estou me sentindo ofendida. PL da dosimetria, 5 anos de cadeia. O que ia ter de parlamentar, de deputados, senadores, ia faltar cadeia, né, gente? Se essa aberração realmente fosse para frente. Graças a Deus, veio notícia boa que esse projeto de lei da misoginia foi basicamente enterrado e que seja para todos sempre, né, gente, tá? E agora, delegado, senador, relator da CPI do crime organizado partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre sem dó e nem piedade. Então, ele realmente perdeu a paciência e jogou a lama no ventilador. Se estava ruim para o Moraes, agora
piorou de vez. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. O segundo caso grave que enfrentamos é o caso do Banco Master. Seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos 3 poderes. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos que superam a casa de 80 milhões de reais. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegou ontem, o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Bassi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. O Supremo não tem corregedoria. O Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Então, este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos do Estado brasileiro no combate à criminalidade, porque não tem só desastre não, nós temos estados no Brasil que fazem o dever de casa. Porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil, sei na pele. Mas desistir não está no cardápio. Desistir não é uma opção, gente. Agora a pergunta que fica, porque aqui ficou bem claro, vocês entenderam que o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e presidente do Senado Federal, não acatou o pedido para prorrogação, para prorrogar a CPI do crime organizado. Ou seja, o Davi Alcolumbre acabou de enterrar a CPI do crime organizado. Não vai ter prorrogação. E antes de passar para a próxima informação, eu vou fazer uma enquete, uma pergunta para todos vocês que estão aí do outro lado, mexendo. Eu quero todos vocês colocando a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Por que você acha que o Davi Alcolumbre não autorizou a prorrogação da CPI do crime organizado? Na sua opinião, por que ele enterrou a CPI do crime organizado? Gente, eu vou fazer plantão para ver o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo nos comentários.